10 blocos de exploração de petróleo e gás na bacia da Foz do Amazonas foram arrematados pela Petrobras em consórcio com multinacionais, como as estadunidenses ExxonMobil e Chevron, e com a chinesa China Petroleum. Os lances, feitos no último dia 17 de junho, renderam um bônus de assinatura de 844 milhões de reais à União. Esse leilão, no entanto, mostra cada vez mais o interesse de empresas estrangeiras no mercado petroleiro sul-americano por diferentes motivos. O primeiro deles é a descentralização das fontes energéticas. Se grande parte do fornecimento de petróleo está no Oriente Médio, as companhias passaram a buscar lugares com maior estabilidade política e militar. Essa sensação ficou ainda mais reforçada desde o começo dos ataques de Israel na faixa de Gaza em outubro de 2023. Para David Barcelar, coordenador geral da FUP, a Federação Única dos Petroleiros, um contexto com cada vez mais conflitos move o interesse de empresas internacionais de petróleo e gás, especialmente porque esses conflitos estão em uma zona de grande produção petroleira. Nós estamos numa geopolítica complexa, principalmente na geopolítica do petróleo. Nós temos grandes conflitos internacionais ocorrendo justamente entre países que são produtores de petróleo e gás, e que isso gera uma busca das grandes petrolíferas internacionais por reservas onde nós não tenhamos tanta instabilidade política e onde tenha uma grande quantidade de petróleo. E justamente essas reservas estão aqui no sul global, em especial no Atlântico Sul, pegando a nossa América Latina e a África, que já vem sendo devastada por essas petrolíferas internacionais que apenas levam o petróleo e deixam a miséria, a pobreza em boa parte desses países. A exemplo da Nigéria, onde a Shell devastou praticamente o país com a sua exploração e produção de petróleo e gás. A Chevron e a ExxonMobil possuem atuação histórica na América do Sul. As duas empresas foram separadas da Standard Oil, que atua há mais de 100 anos na Venezuela. A expansão da atuação para a margem equatorial responde também aos interesses dessas empresas por maior presença no continente numa disputa por mercado. De acordo com Mahatma Ramos, diretor técnico do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o INEP, Chevron e ExxonMobil têm uma atuação política que está ligada aos projetos e interesses geopolíticos dos seus países de origem. Todas as grandes empresas de óleo e gás que são historicamente vinculadas, né, a projetos de poder dos estados nacionais das quais elas têm origem, tem colocado, né, a própria conjuntura geopolítica tem colocado a questão da segurança energética no centro do debate, no centro das estratégias nacionais. E não é diferente no caso da Chevron e da Exxon. Historicamente, né, a indústria de óleo e gás tem olhado para potenciais novas fronteiras exploratórias, nesse objetivo de ter uma participação e garantia mais assertiva sobre a segurança energética. O interesse dessas empresas cresce ainda mais pelo contexto da regulamentação brasileira sobre a exploração de petróleo e gás. Em 2016, depois do golpe que derrubou a então presidente Dilma Rousseff do PT, o Congresso brasileiro aprovou a Lei 13.365, que tirava da Petrobras a exclusividade da exploração de petróleo brasileiro. A estatal passou a ter só o direito de preferência na atuação como operadora, além de uma participação mínima de 30% em consórcios formados pela exploração de blocos licitados no regime chamado de partilha de produção. Bacelar explica que a experiência dessas empresas na região, somada à estabilidade brasileira, faz com que elas participem de maneira agressiva no mercado do Brasil. Tanto na Guiana Francesa quanto em Suriname, nós já temos exploração de petróleo e gás ali naquela região. Estamos falando de uma exploração e produção de petróleo que está a 40 quilômetros da margem equatorial brasileira, né? Que vai desde o Amapá, estamos falando aqui dessa área, até o Rio Grande do Norte. Então, óbvio, como nós colocamos, se você identifica novas reservas aqui no Atlântico Sul, onde você tem uma estabilidade política melhor e maior do que o que nós temos ali no Oriente Médio, as petrolíferas elas virão, como a gente diz aqui na Bahia, com gosto de gás para disputar esses leilões. Isso ocorreu no pré-sal. O pré-sal, Rodrigo, foi a maior descoberta de petróleo nos últimos 50 anos. Descobertas como essas são raras. Então, nos leilões que ocorreram desde o governo Temer ao Bolsonaro, salvo engano, foram 7 novos leilões em sequência. Só para a gente ter uma ideia, foram leiloadas, né, reservas, blocos,
que somavam em torno de 101, 102 bilhões de barris de petróleo. 51% de tudo que foi leiloado ficou para petrolíferas internacionais. A flexibilização das leis no Brasil reflete, para Mahatma Ramos, uma pressão das empresas estrangeiras na política brasileira, algo que fica marcado nos países vizinhos, especialmente Guiana e Venezuela. Há, no caso brasileiro, com o qual posso falar com mais propriedade, um histórico de atuação das grandes potências e das suas empresas, das empresas multinacionais do setor de óleo e gás, na flexibilização dessa legislação. Não à toa, o Brasil foi objeto de espionagem do governo americano no início da década passada e objeto de um processo de desmonte do que restava da sua indústria nacional. Isso ficou muito evidente com a Operação Lava Jato e os seus resultados e impactos na atividade industrial brasileira, não só do setor de óleo e gás, com a privatização de múltiplos ativos estratégicos da Petrobras, mas também um desmonte acelerado da indústria naval brasileira, também da indústria de construção civil brasileira e de outros segmentos estratégicos para a indústria brasileira.